Supermanhã dá continuidade a essa rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura da capital. Estou eu hoje ao lado de Nath Batista e a gente recebe para esse bate-papo o Eduardo Siqueira Campos, não é isso, Nath? Isso mesmo, muito bom dia, candidato Bom dia. Eduardo. Obrigada por nos receber com um café da manhã tão bonito e tão gostoso. Vocês merecem. Já comecei a beliscar aqui, muito gostoso. Você estava falando para a gente aqui nos bastidores, Eduardo, sobre o pessoal que trabalha com você, um pessoal que vem realmente há muito tempo, quem chega à família realmente fica. Eu queria que você falasse para a gente, para começar aqui, sobre a família Siqueira Campos. Bom, olha, dentro da minha casa, eu vou lembrar aqui de uma filha chamada Carol, que tem hoje 37 anos. E na escola em que a mãe dela dirigia, havia uma senhora muito carinhosa. E a gente, na gravidez da Carol, disse, vamos chamar ela para ficar conosco. E ela foi para minha casa. Pois essa pessoa está há 38 anos da nossa vida. Ela já está com 92 anos, nem por isso a gente perdeu o vínculo. E isso se transfere para cá, para Palmas, onde quem você perguntar aqui está há 15 anos, está há 17 anos. Lá na rádio todo mundo sabe, o Almir Silva está há 23 anos. O comercial há 17 anos. Alguém que está na oposição hoje a mim, normal, já aconteceu isso várias vezes, Valdemar Júnior, acho que tem pelo menos 16 anos que ele tem programa lá dentro da nossa Jovem Palmas FM, então isso para mim não muda a minha vida, o meu relacionamento sempre foi muito bom com todo mundo. E aqui, na verdade, a nossa família cresce com cada pessoa que está aqui dentro. Eduardo, existe um peso no sobrenome Siqueira Campos? Tem hora que você se cobra mais por isso, por ter o sobrenome Siqueira Campos? Olha, meu pai, eu não diria nem que me cobrou, sabe? Ele me carregou, sabe? Como uma escolha dentre os 6 primeiros filhos que ele teve com a Dona Leni, e depois nasceram outros. E eu gosto muito, sabe, Júnior? Eu acho que é muito difícil. Meu pai dizia sempre assim, meu filho, isso aqui traduz a nossa vida. Essa estrada aqui chama-se BR-153, que se chamava Belém Brasília. Então, aqui está o meu pai, com os pés no chão. Sabe, um homem que não teve infância, não teve juventude, não teve oportunidade. Aqui está a minha mãe, Dona Leni, e eu estou aqui bem dentro desse caminhão, aqui bem nesse meio. Então, a nossa chegada aqui foi naquilo que meu pai denominou o instrumento da libertação. Quando ele comprou esse caminhão, após ser assistente de caminhoneiro, após ser vendedor ambulante, tudo que ele fez na vida para chegar até o dia que ele comprou esse caminhão. No dia que ele comprou esse caminhão, ele parou na porta de casa, eu comprei o instrumento da nossa libertação. Vamos embora. Sabe, eu tinha 4 anos de idade. Então, essa aqui é a nossa chegada no norte de Goiás. Então, na minha vida, não é um peso, é um legado. Sabe, quando eu disse que dentro dos meus braços, na braço direito corre das minhas veias o Rio Tocantins, no esquerdo o Rio Araguaia, aqui dentro Palmas, é porque esta é a minha vida. A vida inteira. Sabe, eu abri meus olhos para o mundo com um homem sonhador e um homem que transformou a realidade de muitas pessoas. Então, é óbvio que se meu pai transformou o Norte de Goiás em Tocantins, transformou este pedaço de chão em Palmas, sabe? Com certeza eu agradeço a Deus porque eu nasci com ele, sabe? Voltando os meus olhos para essa vida, me colocando dentro deste filme lindo que é a história do Tocantins. Recentemente, o candidato Eduardo Siqueira participou de um debate na Record. E o senhor, eu percebi que é bem ativo nas redes sociais. E um recorte chamou bastante atenção, que foi o momento que o candidato Júnior Gel estendeu a mão e, ao que deu a entender, ele estava lendo alguma informação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a emissora que fez o debate nos colocou regras claras. Nenhum papel, nenhuma anotação. Essas foram as regras estabelecidas. Eu estava no debate. Eu percebi que realmente, em alguns momentos, o professor olhava para a mão dele. Bom, passado o debate, sabe, olhando as imagens, a imagem fala tudo. Então, assim, eu tenho um excelente relacionamento com ele. Nossas esposas são amigas. A gente costuma se abraçar sempre. Então, aquilo é uma imagem.
sabe? Muitas pessoas entenderam, sabe, assim, e deram aquilo como uma coisa engraçada, uma curiosidade, sabe? E que só mesmo ele que pode dizer o que estava ali na mão dele ou não, você entende? Mas é o que eu repito, as regras eram aquelas. Então, aquela postagem para mim, ela foi assim um recorte, vamos dizer assim, curioso, engraçado do debate. Então, assim, em relação a ele, pelo amor de Deus, nossa, são anos, sabe, de respeito mútuo, de admiração. Então, naquela postagem, eu digo sempre, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você deve ter entendido alguma coisa daquilo. Aconteceu. Era na televisão. Então, acho que é normal, sabe? Faz parte. Eduardo, a gente veio aqui hoje também para esclarecer algumas falácias, fofoca, coisa que muitas vezes sai na boca do povo que não é verdade. Há um certo tempo atrás, o senhor era deputado estadual, quando deixou de ser deputado, saiu a conversa que o senhor não voltaria mais para a vida pública, não concorreria mais a um cargo público, né? Veio então agora a campanha para prefeito da capital e o senhor realmente entrou e está realmente alcançando números que talvez o senhor não esperava que tivesse tão bem em algumas pesquisas, né? O porquê de Eduardo Siqueira Campos voltar para a vida pública, depois de já ter a sua vida, digamos, política e realmente realizada? Por que voltar agora e como prefeito da capital? Olha, primeiro, eu vou falar dos mandatos. O mandato de deputado federal são 4 anos. A gente, no Tocantins, só teve 2 no primeiro. E aí, eu me elegi de novo e fiz outros 2 para completar os 4. Assim, eu fui candidato a prefeito de Palmas, com os meus 4 anos de deputado federal completos. E daí para frente, eu cumpri todos os meus mandatos até o fim. Gente, quando chegou em 2022, eu tinha passado de 2018, 2019, todas as pessoas assistiram o que ocorreu comigo. Eu tive alguns episódios de saúde, eu tive que buscar tratamento. E eu entendi que buscar um compromisso de 4 anos, são 40 municípios, são 30, 20 prefeitos que te apoiam, que estão esperando 4 anos de emenda, sabe? Então, eu decidi que eu não seria mais candidato a deputado estadual. Poxa, desde que criou o Tocantins, eu acho que eu participei de todas as eleições. Será assim que eu sou obrigado a passar e me candidatar em todas as eleições? E aí eu faço outra pergunta. Se eu tivesse buscado a reeleição na Câmara, na Assembleia, o que estaria acontecendo? Eu teria sido apoiado por 30 municípios. E antes do meio do mandato, eu estaria dizendo, tchau, não vou cumprir. Então, sabe, essa é uma história ruim. Acho que as pessoas têm que prestar atenção. Você elege para o primeiro mandato, não chega nem à metade, sai. Vai para outro mandato, não chega nem à metade, sai. Candidato, isso dá, assim, um sentimento de que são, sabe, apenas degraus ou um trampolim para outras funções. Candidato, seria uma alfinetada para Jana de Valcari, candidata do PL? Não é alfinetada, é a realidade dela. Ela pegou um mandato de vereadora, onde ela podia fiscalizar a prefeita, se era esse o objetivo, contribuir com Palmas, deixou pela metade. Pegou um mandato de deputado estadual, antes de chegar ao meio, está deixando pela metade. Por isso que eu disse, Jane pela metade. É isso. Como o senhor avalia a atual gestão? E o senhor, se eleito, o que faria de diferente? Olha, eu tenho um princípio de que o que eu encontrar de bom, como é a vida, por exemplo, do funcionário público de Palmas, eu só posso me propor a melhorar, sabe? Então, eu nunca fui movido, você nunca me viu, por mais graves que fossem os problemas de Palmas, indo apontar o dedo para quem quer que seja, sabe? Então, respeito, acima de tudo, respeito. E a outra coisa que é mais importante, sabe? Então, por exemplo, qual é a grande marca da prefeita Cíntia? A prefeita que valorizou os servidores públicos. Então, eu digo assim, bom, é isso? Lógico que isso tem que continuar, mas isso pode melhorar? Sim, pode melhorar. Eu digo como? Um plano de saúde. Eles não têm um plano de saúde. Então, entrando na prefeitura, funcionários foram bem tratados? Cheguei. Então, quem é de contrato, e olha que na prefeitura você tem quase 5 mil professores de contrato, ou seja, eles podem ser demitidos a partir do humor da pessoa. O plano de saúde, então, é uma promessa? Não, eu não faço promessa, eu faço compromisso. Sabe? Isso é outra coisa que meu pai me ensinou. E não é só isso, sabe? Eles têm, assim, gratificações
que eles recebem, que foram importantes. Era 500, passou para 1.000. E se a prefeitura vai pagar isso até a pessoa se aposentar, porque quem entra lá dentro não tem o direito de retirar esse benefício concedido. Mas você quer melhorar ele? Incorpore ele no salário. Sabe por quê? Esses 1.000 não vão contar para a aposentadoria. Então a prefeitura é igual, vai gastar até o final da vida desses candidatos R$ 1.000 de gratificação. E eles não vão contar para a aposentadoria. Incorpora isso no salário, sabe, que você faz para ele uma vantagem definitiva. Ele vai se aposentar contando aqueles R$ 1.000 que a prefeitura já vai gastar. Você entende que é a mesma coisa? O gasto é o mesmo? Se o gasto é o mesmo, incorpora. Se o Estado tem plano de saúde, entrega o plano de saúde. Se foram feitos concursos, cumpre esses concursos. Dá posse para essas pessoas. Tem a Guarda Metropolitana que eu criei. Sabe, eu criei ela com um número, está quase igual, passados 30 anos. Então o que eu tenho que fazer? Rever os cargos, os planos de cargo, carreiras e remuneração deles, e salários. Fazer o efetivo chegar onde já poderia. Existe uma lei que estabelece isso. Nós já poderíamos estar com 1.000 guardas metropolitanos. Então me pergunta, eu vou dar posse? Vou dar posse para os 50, vou chamar todo o quadro de reserva. E aí vou sair atrás de pessoas como os agentes de família. Gente, a atenção primária, ela é básica. Ela é aquilo que a população diz. É melhor prevenir do que remediar. Então, se a gente tem uma atenção básica maravilhosa, os agentes de saúde, essas pessoas que estão na atenção primária, muitos foram esquecidos, estão desejosos, sabe? Eles vêm às casas com prancheta anotar os dados, deviam estar todos com o notebook, não precisariam ir no postinho, ir lá, ficar preencheria do notebook, do laptop e mandaria os dados. Então, assim, uma certeza, sabe? Professores que estão de contratos, não tenham preocupação. Nós vamos fazer progressivamente todos os concursos que nós precisarmos. Então, assim, tem que tirar esse fantasma da demissão. Eleição direta para os diretores de escola. Isso não pode melhorar? Pode melhorar. Por quê? A comunidade, que, dentro das regras que estão estabelecidas, vai escolher o diretor. Isso vai ficar fora daquele QI, de quem indica. Então, quem vai indicar os diretores de escola? A comunidade de cada uma dessas escolas. Aí eu não estou te mostrando que tudo que está sendo bom para eles pode melhorar? Sim, pode melhorar. E o que eu puder melhorar, com certeza vou. Como o senhor tem avaliado as pesquisas? Porque o número foi surpreendente, né? O senhor está como segundo colocado. E muitas pessoas, há um tempo atrás, falavam, né, em outras possibilidades, outros candidatos, né, pré-candidatos. E, de repente, o candidato Eduardo Siqueira Campos em segundo lugar. E muitas pessoas tecnicamente empatado. Se você pegar o manual de jornalismo, vou citar uma delas da Rede Globo, quando você encontra dois candidatos, que a margem de erro, quando você inverte, tira a margem de erro dela, ou tira a minha, ou coloca a minha, a manchete seria: Eduardo e Janade estão tecnicamente empatados. Mas quando aconteceu isso? Ontem. Por quê? Porque a primeira pesquisa feita pela Fieto, eu acho que todo mundo aqui concorda quem é a Fieto, brilhantemente presidida pelo Roberto Pires, que faz essas pesquisas todos os anos e nunca errou. Então, para mim, não é surpresa. Eu saí lá de trás, caminhando na porta das pessoas. E aí vem pesquisa. Hoje deve ter mais, tá, gente? Isso não para, é um bombardeio de pesquisa assim. 46-20, 48-20, porque tem gente que não dorme pensando no segundo turno. Meu Deus do céu, por que tanto medo? O segundo turno significa debate. Quanto mais debate, melhor, desde que você não fuja. E vá a ele. Então, vamos lá? Quantas pesquisas foram publicadas com 48-20, 46-20? Vai acabar no primeiro turno. Aí vem a primeira pesquisa séria de uma entidade séria e mostra um empate técnico. Me mostra com a menor rejeição. E quando dizem assim, você votaria com certeza? Dá 30 para ela e 28 para mim. Poderia votar? Aí eu já passo. O que demonstra que nós estamos tecnicamente empatados. Isso é o que você vê nas ruas. Agora, não é o que você vê em pesquisas, que acho que todo mundo já percebeu, sabe? Tem instituto aí que colocou o Ronaldo Dimas empatado. Esse instituto está soltando uma pesquisa hoje, com o Vanderlei Barbosa. Olha o resultado. Tem instituto desses que está por aí,
que deu assim, final da campanha, 21 para uma senadora e 19 para a outra. A diferença foi 50-13. Eu acho que já deu para perceber que institutos são esses, né? E eu dou graças a Deus de que existem instituições sérias, com institutos sérios, que colocaram ontem, tecnicamente empatados. Olha a felicidade que eu tô, gente. Qual foi o outro político na história desse Estado, sabe, enfrentando todas as estruturas de poder, que foi atrás do povo? Eu fui lá buscar na porta deles, sabe? E essas pessoas abriram suas portas e janelas e entenderam, sabe, que a pessoa dos programas sociais, a pessoa das casas populares, a pessoa da água tratada, a pessoa do esgoto, do planejamento das águas pluviais, aquilo que fica escondido debaixo do chão, a pessoa da cultura e do espaço cultural, a pessoa do ginásio, do parque, tudo isso está na mente das pessoas e isso despertou, esse sentimento brotou. Então, minha pesquisa, por que eu nunca me preocupei com pesquisa? Sentimento, gente. Esse é um sentimento dessa cidade, que as pessoas querem amputar, amontoando, sabe, mais de 200 candidatos a vereador, com mais de 10 partidos, sabe, e com pesquisas que não são verdadeiras, para tentar tirar de você a possibilidade de um segundo turno e de nós termos frente a frente as pessoas para discutirmos essa cidade. Então, é lógico que eu estou cheio de alegria em relação à pesquisa. E acho que ficou muito claro para vocês quem é que está certo em pesquisas. Certo, o senhor mencionou que o Instituto Fieto foi o único instituto que divulgou uma pesquisa séria. Lembrando que há algum tempo atrás o SBT publicou uma pesquisa, né, há algum tempo atrás, e a gente ressalta que esses números eles vão mudando, vão alternando. Então o senhor quer dizer que essa pesquisa do SBT não tem a mesma seriedade que a Fieto? Não, eu quero dizer para você que os institutos que publicam pesquisas tentando induzir ao eleitor na possibilidade de que não haverá segundo turno e que havia uma disputa de 20 pontos, vamos tirar a palavra que não são sérios? Vamos dizer assim, estão tecnicamente equivocados porque eu estou tecnicamente empatado. Então, ontem a população de Palmas descobriu isso. Nada contra nenhum deles, é só olhar o histórico. Então, houve uma pesquisa e que mostrou esse empate técnico. Eu só tenho a comemorar. Eduardo, você tocou num ponto agora onde a candidata que está em primeiro lugar nas pesquisas tem mais de 200 candidatos a vereadores. A sua chapa, salvo engano, você pode me corrigir, tem 24 candidatos a vereador. Você não acha que, caso eleito, isso pode gerar uma falta de governabilidade para você? Ou você pretende negociar? Não, eu sou um especialista em relacionamento. Gente, eu comecei, quando eu ganhei a Prefeitura de Palmas, foi 5-4. E eu terminei em harmonia com os 9. Você sabe por quê, Júnior? Isso é relacionamento. Sabe? Eu fui secretário das Relações Institucionais, eu coloquei lá a foto dos 24 deputados estaduais, nós tínhamos feito só 9 em 24. E o que aconteceu? Já na eleição, na mesa, uma convergência, porque as pessoas sabiam, ali está um deputado que sabe se relacionar com os outros. Eu fui um prefeito que eu nunca vi no vereador um problema, porque de qualquer forma ele está te trazendo alguma coisa que você às vezes não está vendo. Então, eu estive na Câmara, nesta atual Câmara, ano passado, fui recebido por 17 dos 19 vereadores, o que todos disseram que eles gostariam de ter um prefeito, que gostasse de conversar com o vereador. Então, comigo era assim, sabe, o estilo Siqueira Campos governar. Segunda-feira, dia de reunir todos os secretários. Terça-feira, dia de ouvir todos os vereadores. Então, assim, rodízio. São 24, são 23. Então, recebo 7 de manhã, 7 à tarde. Na outra terça, os outros. Até que eu tenha falado com todos sempre, a cada 15 dias, com todos os vereadores. Eles sabem quem está no pleito. Consulte os vereadores que estão do lado de lá, que me fazem ligações de vídeo. Olha, estou andando aqui, estou em casa de eleitor seu. Fiquem tranquilos, eu não vou contar quem é, tá? E não são nem 3 nem 4. E diz assim, Eduardo, como é que eu encontro eleitor seu assim? Eu falo assim, é o povo. Então, relacionamento com a Câmara, esquece. Pode ter certeza. Eu não vou me importar com quem vai ser presidente, sabe? Eu vou me importar com quem está lá dentro eleito pelo povo. Esses terão comigo o melhor relacionamento. Essa é uma marca minha.
Candidato, o senhor acabou de mencionar que é especialista em relacionamentos. Isso. E o que o senhor tem a dizer sobre o momento, né? Tem um vídeo circulando nas redes sociais, do qual o senhor se negou a cumprimentar a candidata Jana de Valcari. Olha, eu quero responder essa pergunta olhando para você, morador de Palmas. Porque, como eu disse, eu sou um especialista em relacionamento, mas jamais em fingimento, eu sou um ser humano, sabe? E se vocês pegarem muitas outras oportunidades antes, nós estivemos juntos na presidência da mesa quando da homenagem aos nordestinos. Existem episódios em que eu cheguei a um ambiente, os encontrei como casal, fui lá cumprimentar. Então, como eu não sou um ator, eu andando nas ruas dessa cidade e com a minha esposa, que eu acho que é por demais conhecida nessa cidade, sabe? Ela é uma pessoa simples. Ela também chegou na carroceria de um caminhão para a cidade de Gurupi. E essa moça, caminhando por ruas de pessoas que conheceram minha mãe, nós começamos a ouvir a candidata, ela pessoalmente, sabe? Acho que eles passam a pesquisa e dizem, olha, aquela casa ali não é sua, é do Eduardo. Aí a pessoa entra na casa e diz assim, o Eduardo nem cuidar do pai dele, ele cuidou. O Eduardo é um drogado, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo, são coisas que não dá nem para dizer na frente de vocês. O nosso tempo está quase esgotando e a gente ainda tem algumas perguntas. Então eu gostaria que nas próximas eu fosse só um pouquinho mais direto. Eu queria que o senhor falasse sobre sua relação com Eduardo Gomes, que sempre teve uma boa relação com o senhor e com a família Siqueira Campos e hoje se encontra de outro lado. Olha, acho que a população do Tocantins inteira sabe como foi a eleição dele para o Senado. O jingle era assim, Eduardo no Senado, por quê? Se o Siqueira falou, está falado. Essa foi a nossa relação, isso foi o que nós entregamos para ele, sabe? Então, se ele hoje não está comigo, sabe? Se a população assistiu uma história inteira, nenhum problema com o senador Eduardo Gomes. O problema dele será com a população na próxima eleição. E não comigo. Eu não tenho nenhum problema com ele, sabe? Então, quanto a isso, acho que quem é tocantinense e esteve nas eleições viu como é que se deu a eleição. Se hoje o comportamento dele em relação a mim é esse, eu digo, eu não julgo nenhuma reclamação, isso fica para vocês, para o povo, resolver em 2026. Candidato, houve um certo tempo atrás uma denúncia sobre prejuízo de 293 milhões no IGPREV, né? O senhor foi inocentado dessa acusação, mas até hoje talvez o fantasma dessa acusação persegue o senhor. A gente vê nas redes sociais, quando colocam a imagem do senhor, muitas pessoas ligam isso à imagem de Eduardo Siqueira Campos. Eduardo Siqueira Campos não foi envolvido com isso e realmente é inocente? Com toda certeza, o Ministério Público investigou e não me incluiu na investigação. Aí alguém, sabe, falsamente, equivocadamente me acusou, pediu a inclusão do meu nome, mas antes mesmo do processo se concluir, essa pessoa se retratou. Mas não se retratou pedindo desculpas, se retratou judicialmente. Então eu tenho uma ação declaratória judicial, sabe, que me inocentou em relação a esses fatos. Mas isso não ficou por aí. Eu fui julgado na primeira instância, na segunda instância e fui inocentado. Para completar, intensamente investigado, nada. E aí vieram os dois julgamentos. E se você avaliar no Brasil, houve um ataque à Previ, que é o Fundo do Banco do Brasil, ao Postales, à Eletronorte, à Eletrobras, atacaram os fundos de pensão do Brasil inteiro. Um deles foi o GPREV. Teve gente presa. Concluíram e acharam gente envolvida. Nunca eu, sabe? Então, se eu estou aqui, se eu sou candidato, é porque eu tenho todas as certidões que me permitem e sou ficha limpa. Senão, eu não poderia ser candidato. E para a gente encerrar da melhor forma possível, temos feito um quiz, candidato Eduardo. Opa! Eu pergunto, e a primeira coisa que vier na cabeça do candidato, o senhor já responde. Rapidinho, bate bola. Preparado? Pronto! Uma cor. Cor. O azul do Rio Tocantins, da bandeira do Tocantins. Um número. O número 4, o dia que eu nasci, 4 de março. Uma música. Ai, meu Deus, é muito difícil para uma pessoa de 65 anos eu escolher uma música, mas eu vou dizer uma que está na minha cabeça agora do meu playlist. Eu sou seu pai, é só chamar. Isso é Valesca Maíssa, eu sou seu pai. O que você ama? Minha família, meus filhos, amo a Deus. O que você odeia?
Mentira, falsidade. Religião. Católico, apostólico, romano. Batizado por Monsenhor Rui, com 6 anos de idade, em Colinas. Uma comida. Costela com mandioca. Um livro. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Amo. Candidato, a gente já está quase encerrando, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor. O senhor foi apelidado nas nossas redes sociais carinhosamente como Eduardo, ou como Dudu. Depois eu fiquei sabendo que esse apelido nem existia e acabou que o senhor adotou ele, a sua filha, adotou nas redes sociais e acabou que deu bem certo o apelido. Incluindo a música da Calypso, né? Isso, verdade. Eu acho que o Júnior pesquisou. Meu pai me chamava de Seu Dudu. Era? Ele me mostrou no final aí meados da década de 80, um dia passando aqui por cima num teco-teco que a gente estava, ele passou assim, olha, aqui Rio Tocantins, margem direita, a capital vai ser aqui, do Seu Dudu. E Seu Dudu me acompanhou muitos anos, sabe? Ele chama Seu Dudu, vem cá conversar. Então, de repente, me vem um Júnior e me chama de Dudu. E aí eu sou Eduardo Siqueira Campos e o meu vice chama-se Carlos Eduardo, são 2 Dudus, dois homens de fé, sabe? 2 homens que creem em Deus, que praticam e são verdadeiramente pessoas que têm um Deus à frente desse projeto. Então, Júnior, você pesquisou a minha vida, pesquisou musicalmente, porque, sinceramente, se você perguntar o que eu conheço do Calypso, é só mesmo a Joelma. E aí me aparece o Dudu. E isso tá aí pelas ruas, as pessoas eu passo, eles botam Dudu, Dudu. E pegou, gente. Eduardo, você poderia usar essa câmera para 1 minuto das suas considerações finais? Gente, é inundado de alegria que eu quero dizer a vocês que um dos símbolos desse Tocantins é o sol e é um girassol. Isso representa vida. Então, a minha volta à prefeitura, o que eu quero fazer para vocês é trazer luz, é trazer de volta aquele espírito de construção de Palmas, é dar oportunidade para você que é jovem, que vai assistir essa cidade crescer, mas você crescer junto, resgatando esses programas sociais. Todo mundo sabe a diferença que eles fizeram e que vão fazer agora numa roupagem nova, sabe? Com aparelhos tecnológicos na mão, aprendendo a inteligência artificial. Ninguém quer mais a primeira carteira assinada, a pessoa quer o primeiro empreendimento. Então essa cidade vai crescer, eu quero que vocês cresçam junto com elas e a minha volta é para o futuro, com tudo que eu aprendi e que eu posso oferecer para vocês. Candidato, de forma resumida e objetiva, o que o senhor tem a dizer sobre os seus oponentes, começando com a candidata Lúcia Viana? Olha, eu não a conhecia, sabe? Uma advogada, uma pessoa que tem uma vida muito respeitada, sabe? Então, uma senhora simpaticíssima, foi ao debate, deu o melhor dela, nota 10. Sobre o Júnior Gel, o candidato Júnior Gel. Houve aquele episódio do IFTO, né? Então, tá há 20 anos no IFTO, um professor maravilhoso, uma pessoa de quem a minha esposa é amiga, nós sempre nos respeitamos muito. Então, assim, ele tem toda a minha admiração, sabe? Gosto muito dele. Sobre a candidata Jana de Valcari. Esse é um personagem novo na política do Tocantins, sabe? Então eu vejo que são assim, sabe? Uma coisa foi antes da agência de publicidade. Depois é uma outra pessoa, é um personagem. Uma pessoa que deixa todos os mandatos que praticou pela metade. Então, eu repito, Jane, que larga tudo pela metade. Infelizmente, sabe, é isso que eu tô vendo acontecer nas ruas, sabe? É uma pessoa que, quando agia, todo mundo via, nossa senhora, essa pessoa vai para cima e xinga, usa a tribuna, vocifera, grita. Depois, orientada pelo marketing, não, tem que elogiar o que foi feito pelos funcionários, sabe por quê? Porque precisa de voto. Então, assim, o Eduardo, que está aqui, passou por vários governadores. Eu me elegi prefeito, sabe? O doutor Moisés Nogueira Avelino me recebeu no palácio com o canto coral. Sabe? Todos esses programas que eu criei, deles saíram a Wanda Monteiro, o Brazão, o vereador Joatan. Então, eu sou esta pessoa, sabe? E eu não consigo, sinceramente, por isso que eu recorro à Bíblia para dizer que o perdão tem que ser bíblico. E por isso que eu fiz aquele convite. Deputada, vá ao debate para nós nos cumprimentarmos publicamente. Porque este Eduardo aqui, as pessoas conhecem deste tempo aqui. A minha vida inteira foi o Tocantins, sabe? Eu não sou um personagem montado para essa eleição. Eu tenho 65 anos, pai de 7 filhos. Este é o candidato. Agora, quanto a ela, a gente vai conhecendo, né? Então, eu conheci uma pessoa
que de repente viram um personagem. É isso. A gente agradece ao candidato à Prefeitura da capital, Eduardo Siqueira Campos, e à TV Norte Tocantins. SBT continua nessa rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura da capital.